coração nessa noite. E Ele é fiel, né? A alegria estar na casa de Deus sempre é uma alegria. E a mensagem que o Senhor, né, colocou no meu coração está em Mateus, capítulo 25. Eu vou ler, depois a gente já ora, tá bom? Diz assim, Mateus 25: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, que as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos, nós te exaltamos. Senhor, tudo é para ti. Abençoa, Senhor, a palavra nessa noite. Fala conosco, fala com a tua igreja, Senhor. Abençoa a nossa vida. Fortalece o nosso coração, Senhor. Tira tudo aquilo que não vem de ti. Abençoa de uma forma, Senhor, que nós possamos entender e praticar tudo aquilo que o Senhor fala aos nossos corações. Deus, tudo é para o Senhor, Pai. O reino, a glória, a honra, o louvor. Deus amado, Deus querido, cada vida que está aqui, cada família que é apresentada, representada, que o Senhor possa estender a sua mão para abençoar, para guardar, para livrar, Senhor, que a sua misericórdia seja estendida sobre nós, mais uma vez, em nome de Jesus. Joga por terra, Deus, todas as barreiras, todo impedimento, tudo que for contrário, tudo que não vem, meu Senhor, que vem para atrapalhar e impedir, que o Senhor, Pai, venha destruir, em nome de Jesus, Pai. Dá força, dá ânimo, restaura, meu Pai, para que nós possamos caminhar, Senhor, cada dia, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, tirar isso aqui que me atrapalha. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Deus é fiel. Amém? O Senhor, Ele é tremendo, e essa palavra, ela fala muito conosco sobre como estamos na presença de Deus. E é interessante que 10 pessoas, aqui fala de 10 virgens, 10 mulheres, mas ficam 10 pessoas, homem, mulher, criança, independente. 10 pessoas andando junto, caminhando junto, crendo junto, servindo junto, talvez. Mas diz a palavra que 5, a metade era prudente. O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa ligada, uma pessoa, né, que está entendendo o que está fazendo. E 5 eram loucas, ou seja, vou trazer para um lado assim, emocional. Estava ali por emoção, estava ali no embalo do resto. Irmãos, eu e você, nós servimos a Deus, tem que ser, eu falei isso ontem lá na rádio, a gente tem que prestar a Deus um culto racional. O que é um culto racional, pastor? É um culto com entendimento. É você saber o que você está fazendo. É você saber quem você está servindo. Você saber o que Deus é capaz, o que Ele pode fazer, o que Ele tem para a sua vida. É um culto inteligente, racional. Não é só emocional. Claro que é bom você sentir, você, né, como eu falei lá ontem, chorar, se derramar na presença de Deus é maravilhoso. Isso não significa que você não está prestando um culto racional. Um culto emocional é um culto que você não entende o que você está fazendo. A pessoa fala lá uma palavra lá para você, você dá glória, chora e daqui a pouco você esqueceu. A pessoa traz uma profecia, uma palavra que vem do céu. Se você recebe naquela hora, fica todo empolgado, daqui a pouco você nem lembra mais. Isso é emoção. A emoção da hora, sabe? Não, irmão, a gente tem que receber, guardar no coração, esconder a palavra no coração para não pecar contra o Senhor, para no tempo certo ela se cumprir na nossa vida. Porque muitas coisas que
Deus fala hoje para você, você só vai entender lá na frente. A Bíblia diz que o que Ele faz hoje, nós só vamos entender lá na frente. O Senhor estava ali no lava-pés e ia lavar os pés dos discípulos, em sinal de humilhação, de humildade, de serviço, de fazer pelo outro, porque Jesus veio para dar um exemplo, irmãos. E quando Jesus está fazendo isso ali, a palavra diz que Pedro era, o discípulo impulsivo. E Pedro, ele fala assim, não, Senhor, o Senhor não vai me lavar de jeito nenhum. Não, o Senhor é o mestre, tipo assim, né? E aí ele falou, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Não vai fazer parte, não tem parte comigo, é necessário. Aí Pedro fala, né? Ah, Senhor, então lava o corpo inteiro. O pé, não somente o pé, mas vai lavando tudo. Entendeu, irmãos? Pedro ainda estava naquela parte emocional, sem muito entendimento. E Jesus estava dizendo, é necessário. E aí o Senhor fala com Pedro e com os discípulos naquela noite, nessa mesma palavra. O que eu faço hoje, você só vai entender depois. Então tem coisas que Deus faz hoje que a gente só vai entender depois. E como que eu sirvo a Deus até o depois acontecer? E como que eu sirvo a Deus até as coisas, né, que você espera, que você sonha, os projetos de Deus se cumprirem? Você serve da melhor forma possível. Não é por interesse, não é por necessidade, você serve por alegria, por amor, por obediência. E as prudentes eram assim, irmãos. Elas estavam preparadas o tempo todo, elas estavam animadas, elas estavam ali na posição, fazendo o que era decretado para a vida delas fazer. Quem entende, irmão? Deus, Ele nos fala o que a gente tem que fazer. A gente faz o que a gente quiser. É proposto diante de nós a bênção e a maldição, a obediência e a desobediência. É colocado diante de nós todo dia, nós escolhemos. Então as prudentes, elas estavam sempre escolhendo fazer a vontade de Deus, escolhendo buscar ao Senhor, escolhendo, acender, reacender todo dia a chama ali no coração delas, orando, buscando, lendo a palavra, meditando, consagrando, louvando, irmãos, servindo, né? Quem serve, você já ouviu aquele ditado que fala, quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Como assim, pastor? Quem serve, irmãos, está sempre servindo. Então, presta para ajudar, para fazer. Você pode chamar. Quem não serve, não serve. Não adianta, não vai servir. Deus quer eu e você servindo, irmãos. Então, a palavra diz que tinham 10 virgens, todas estavam com as lâmpadas, todas estavam indo ao encontro do esposo. É assim que a gente anda, né? Nós estamos todos com as nossas lamparinas acesas, estamos todos buscando a face de Deus, estamos todos caminhando para o alvo, para encontrar um dia com Jesus, ou Jesus vir buscar a igreja. A gente está esperando, irmão. Nós estamos aqui na igreja hoje, você que está aqui dentro, a gente veio aqui por um propósito. O primeiro propósito é louvar e adorar a Deus, receber força, receber ânimo, receber consolo, direção, não é isso? Estratégia, a gente veio receber dele e entregar o nosso louvor, prestar um culto para o Senhor, adorar a Ele na beleza da santidade, porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Mas no meio de todos nós, cada um tem umas características, irmãos, e só o Senhor nos conhece. Lógico, você também se conhece, você sabe se você está sendo prudente ou se você está sendo disperso. Você sabe como você tem caminhado na presença de Deus, eu também sei. E o Senhor conhece a nós. Então essas mulheres, 10 virgens, elas estavam juntas. E a palavra diz, irmãos, que as loucas, tomando as lâmpadas, elas não tinham azeite. Ou seja, elas não tinham uma reserva. Elas não tinham combustível, elas só tinham lâmpada. Um dia a lâmpada podia apagar, irmãos. O que você recebe no culto hoje não te alimenta para o ano inteiro. O que você recebe no culto amanhã não te alimenta para a sua vida, irmãos. Tem que estar sempre reacendendo essa chama, essa lâmpada. Está entendendo? O azeite, a presença de Deus tem que estar sempre fluindo em nós. Não pode deixar apagar. Isso que significa, tem gente que vem para o culto, recebe a palavra, ouve, amém, glória a Deus, só vai abrir de novo a Bíblia no outro culto. Irmão, o que você recebe hoje aqui é bênção, é vitória, é libertação, é cura, é direção. Mas não vai te alimentar daqui a 2 dias. Você precisa de novo meditar, você precisa de novo buscar. A oração que você fez de joelho aqui quando você chegou na igreja, ela não vai te sustentar para o resto da semana. Você tem que orar hoje, amanhã você tem que orar de novo, depois de amanhã você tem que orar de novo, porque, irmão, o inimigo, ele é astuto.
E a gente precisa ter força. Nossa carne é fraca, mas o espírito tem que estar forte. Mas para estar forte, a gente tem que abastecer. Tem que estar sempre, colocando azeite nessa lamparina. Buscando a presença de Deus. Fazendo a vontade do Senhor. Tem uma responsabilidade sobre a sua vida, irmãos. Nós somos rodeados por uma nuvem, grande nuvem de testemunhas. Tem pessoas que elas se fortalecem vendo você de pé. E se você não estiver de pé, irmãos, você já pensou que efeito dominó? Muita gente pode cair, muita gente pode se prostrar, muita gente pode desanimar. Ah, pastora, mas eu não quero que ninguém fique olhando para mim. Irmãos, Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se você é servo e serva de Deus, tem gente que se espelha em você sim. E tem gente que não tem essa força para buscar, porque estão como as loucas. Então elas vão querer ver alguém prudente para estar caminhando junto, para estar tendo como exemplo. E aí a palavra diz, irmãos, que elas não tinham combustível do dia a dia, não estavam com azeite ali, mas as prudentes estavam sempre levando azeite nas suas vasilhas. Elas sempre tinham uma reserva, elas sempre tinham um pouquinho mais, elas sempre tinham para dar. Irmão, quem tem reserva tem para dar. Quem tem só para si, mal está sustentando a si mesmo de pé. Ô irmão, se uma pessoa te chamar assim, irmão, ora por mim. Aí você pensa assim, às vezes, tem pessoas que pensam assim, meu Deus, eu mal estou sustentando o meu azeite aqui de pé. Ainda vou ter que dar um pouquinho do azeite, ainda vou ter que dar um pouco. Está entendendo, irmão? A gente tem que ter para dar. E você só tem para dar se você se abastecer, reabastecer, buscar, enquanto se pode achar, invocar, enquanto é tempo, o nome do Senhor. Não fica disperso, não, irmão. Deus tem falado comigo esses dias, na palavra aqui, sobre isso. A igreja está dispersa. A maioria das pessoas, não a igreja aqui só, não. A igreja de Deus na terra. Está disperso. Está desapercebido. Está preocupado com tantas coisas. As loucas eram assim. Elas estavam no meio, elas andavam juntas, mas elas não estavam ali realmente como Jesus queria. Tanto é que quando Jesus chega, o noivo chegou. Elas não têm azeite, apagam as lâmpadas delas. E aí o tempo que elas vão buscar o atraso, irmãos, já era tarde demais. Não deixa para amanhã. É hoje o tempo. É hoje o dia de buscar. Hoje é o tempo de você se consagrar, de você orar mais, jejuar mais, lutar mais, não parar de guerrear. Está entendendo, irmãos? Porque muitas vezes vem guerras na nossa vida que a gente não está esperando. Tem horas que, lembra do Atalaia? Tem horas que o Atalaia avisou, você está sabendo e você está preparado. Mas tem horas que o Atalaia de alguma forma não avisou e você está desapercebido. Então tem lutas que vêm de repente, a gente não está preparado. Se a gente não estiver forte, nós vamos sucumbir, desanimar, prostrar. E às vezes até morre na batalha, irmão. E a gente não nasceu para ser soldado ferido, destruído. A gente pode até estar ferido, mas o Senhor nos levanta. Mas a gente não pode ser destruído. E soldado que não tem armas espirituais, estou falando, tá, irmão? Soldado que não tem armas. Pessoas que não têm azeite na lâmpada. Elas vão sucumbir, elas vão perecer, porque os dias são maus. E aí a palavra continua dizendo que, tardando o esposo, todas elas dormiram, cochilaram, tosquenejaram. A palavra que você quiser entender. Significa que todas cansam. Todos, em algum momento, ficam desanimados, irmão. Quem é fortão? Eu sou super forte espiritual. Mas tem uma hora que você cansa também, irmão. Todo mundo cansa. Todas tosquenejaram. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tem momentos que a gente fica assim. E isso não é ruim, não é pecado, não é desesperador. Desde que quando você desperte, você esteja preparado de novo para a batalha. Você não pode se levantar, eu dormi, descansei, parei, desanimei, e de repente eu não tenho mais força para prosseguir. Quantas pessoas cansam, irmãos? Eu vou explicar para você entender. Quantas pessoas ao nosso lado cansam? E elas, como elas não estavam alimentando a lamparina, como elas não estavam se enchendo da presença de Deus, quando elas cansaram, elas não têm força para se levantar.
quantas pessoas que eu conheço, e eu tenho certeza que você também conhece, que estão paradas, irmãos, que estão prostrados, que não conseguem nem buscar Deus, que não vêm mais para a igreja, nem aqui, nem em lugar nenhum. Por quê? Porque estava andando com Deus, estava andando no meio do povo de Deus, estava servindo a Deus, mas não estava abastecendo suficientemente a sua lamparina, a sua vida. É sério isso, irmão, é muito sério. Meu Deus. Se a gente não buscar, dia desse eu preguei na igreja do pastor Augusto, falando sobre aquela palavra de Levítico, que fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não apagará. Lembra dessa palavra? É mais ou menos isso, irmão. É todo dia você colocar ali, né, fogo no seu altar. No nosso caso aqui é azeite na sua botija. Ou seja, a presença de Deus na sua vida todo dia, irmão. Porque no momento que todas dormem, presta atenção nisso para você entender o que Deus quer falar. No momento que todos dormem, que todos se cansam, que todos estão, né, meio assim, cansou, o esposo demorou a vir. Nesse momento, é crucial, irmão. Porque todo mundo cansou, tá entendendo? Mas aquelas prudentes, aquelas que estavam preparadas, aquelas que estavam no caminho ali, fazendo o que era certo, buscando a paz de Deus direitinho mesmo ali, não só experimentando na igreja, mas na sua casa, na rua, da onde for, irmão. Essas, elas tiveram força de que quando elas ouviram, à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo, sair ao encontro. Quando essas 5 ouvem isso, elas têm força de levantar e elas falam, vamos continuar, vamos prosseguir. Chega nessa prostração, vamos lá. Mas as loucas, irmãos, da palavra aqui, elas não têm força porque acabou, não tem mais, acabou o azeite, acabou o fogo, acabou a presença. Então elas têm que buscar, mas agora já é tarde, porque o noivo já chegou. Está entendendo, irmão? A gente tem que estar sempre preparado. Nós não sabemos o dia de amanhã. Você não sabe se Jesus vai voltar hoje. Você não sabe se ele vai voltar para você hoje. Ele pode não voltar para o mundo ainda, mas pode voltar para mim, pode voltar para você, pode levar a gente, irmão. E aí, você está pronto? Você está pronta? Está preparado? É isso. A nossa vida se resume nisso, irmãos. Em servir a Deus direito. Em servir a Deus de maneira constante, abundante, com intensidade. As pessoas são tão superficiais hoje, irmãos, que é difícil ter intensidade uns com os outros. Então imagina com Deus. Não, o Senhor quer intensidade mesmo. Quer que você busque com vontade. Sabe? A vida das pessoas, eu fico imaginando, gente, eu já estava conversando com o meu esposo, com o pastor Patrick, falando do meu pai, né? A gente foi resolver um problema hoje à tarde. Não foi um problema, nós só resolver uma coisa hoje à tarde. E quando a gente voltou no carro e eu falei com ele assim, o meu pai, aí conversamos com o meu pai, falando sobre o meu pai, quando a gente era criança e adolescente, que nós sentávamos todo mundo, não tinha internet, ninguém tinha celular, um ou outro, meu pai tinha celular, mas ninguém tinha na casa, que era no início, né, do celular. Mas ele não ficava no celular, porque o celular só ligava e recebia ligação, não tinha essas coisas que tem hoje. Então a família sentava ali, estamos falando sobre isso, se sentava na sala, todo mundo assistia a mesma coisa na televisão, reclamava da mesma coisa, está entendendo? Tinha aquela vida, tinha intensidade, tinha relacionamento. Hoje em dia, irmãos, até na sua casa, cada um vive por um canto. Cada um vive no seu mundo, no seu cantinho, no seu celular, na sua vidinha ali, no seu, sabe, no seu mundo. Ninguém tem mais esse relacionamento e intimidade. Quando eu falo ninguém, eu estou ampliando. Lógico que tem as exceções. E essas exceções a gente pode colocar aqui como as pessoas prudentes, irmãos. Porque Deus ainda quer intensidade. Deus ainda quer verdade. Deus ainda quer relacionamento. O Senhor não quer, irmão, algo superficial na nossa vida. O meio, a rede social, a vida que a gente vive hoje, ela veio para nos ajudar a levar o Evangelho mais longe. Não para tirar a gente da força e da presença de Deus. Então a palavra diz que as loucas, eu estou trazendo para a nossa realidade. A gente vive num mundo hoje da tecnologia. As coisas evoluíram, não é mais como essa época. Mas o mesmo Deus, a mesma palavra, serve para nós. E hoje a gente consegue compreender a nossa vida, a nossa realidade. As prudentes ainda pegam ali a palavra, ainda leem, né? Ainda buscam, ainda obedecem quando Deus fala.
Ainda tem vontade de estar na casa de Deus, irmãos? Ter prazer de estar na casa de Deus é uma coisa maravilhosa. Tem gente que não tem mais esse prazer. Tem pessoas que não têm vontade de ir na igreja. A igreja, irmãos, é a casa de Deus. Ah, pastor, mas ele habita dentro de mim. Sim, você também é a casa de Deus. Mas ele falou congregar-vos, a gente precisa estar junto. É importante a igreja. É importante a casa, o templo. É importante. Um aqui tem salmo, um tem hino, um tem testemunho, um tem a palavra, o louvor. E a gente se fortalece, a gente se une e o Senhor abençoa. É assim, irmãos. Então a palavra diz que o noivo à meia-noite vem e todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Só que as loucas falaram para as prudentes: me dá o seu azeite, porque minha lâmpada está apagando. E as prudentes, elas falaram: olha, agora eu não posso mais te ajudar. Enquanto a gente caminhou junto, eu podia te ajudar, a gente podia orar junto, eu podia jejuar com você, nós podíamos fazer uma campanha, nós podíamos, mas agora ele chegou, eu não posso mais, porque eu preciso ter para poder encontrar com ele. Está entendendo, irmãos? Enquanto nós estamos aqui, enquanto Jesus não veio, nós podemos um ajudar o outro, um fortalecer o outro, um orar pelo outro, um jejuar pelo outro, um, que a Bíblia diz, um ao outro, né? Ao seu companheiro disse esforça-te, ou seja, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse esforça-te. Nós precisamos nos ajudar, sim. Mas vai chegar um momento que quem fez, fez. Quem não fez, ficou sem fazer, irmão. Quem esteve na presença, esteve. Quem não esteve, não dá mais tempo de estar. Está entendendo? Louvado seja Deus. Uma palavra dura, né? Mas irmão, para a glória de Deus, é para que a gente possa despertar. Porque Deus te ama e me ama. Deus não abre mão da nossa vida. O Senhor tem uma obra, um propósito. O preço que Ele pagou foi muito alto. Então Ele está sempre trazendo a gente de volta para a realidade. Meu filho, minha filha, eu preciso que você desperte. Que você entenda o propósito. Que você esteja, ligado comigo verdadeiramente. E aí a palavra continua dizendo: dai-nos do vosso azeite. A nossa lâmpada está apagando. E as prudentes falam: não podemos, não seja caso que falte a nós e a vós. Se eu tiver, vai faltar para mim e para você. Então vai lá comprar. Vai lá ver se ainda dá tempo. Mas, irmãos, é interessante que a palavra diz que não deu tempo. Quando elas tentaram buscar, tentaram ir atrás, tentaram correr atrás do prejuízo, o noivo veio e a porta se fechou. Pastora, que negócio é esse de porta fechada? A palavra diz, irmãos, que a porta da graça, da salvação, ela está aberta, lá, escancarada. E o Senhor está de braços abertos, igual o filho pródigo, que o pai estava de braços abertos, esperando o filho voltar. Deus está sempre esperando a gente estar, mais ali com Ele. Ele nos avista de longe, Ele nos dá honra, Ele nos abençoa, Ele tem misericórdia da nossa vida. Ele é tremendo. Deus é maravilhoso, irmãos. Só que um dia a porta da graça, da salvação, ela vai se fechar. E não vai ter mais tempo da gente buscar. Não vai ter mais tempo da gente correr atrás. Por isso que a palavra de Deus está sempre nos exortando a voltar ao primeiro amor. Volta lá onde você caiu, lá em a carta aos Efésios. Fala o quê? Volta onde você caiu no primeiro amor. Volta lá. Onde você buscava, onde você tinha força, onde Deus te revelava, onde você sentia a presença, onde você tinha experiências. Volta nesse estágio, irmãos, e não sai mais dele. O Senhor, isso que Ele fala conosco. Porque a gente não pode ficar parado e disperso. A lamparina acesa, irmãos, ela produz força, ela produz ânimo, ela produz tantas características na nossa vida. A lamparina acesa, ela desfaz as trevas. Quando você está com a sua lamparina acesa, você consegue, na presença de Deus, ali, desfazer as obras do diabo. O Senhor te usa, porque a lamparina está acesa. Você tem coragem, você tem força, você tem vontade. Mas quando a lamparina está apagada, irmão, o que é uma lâmpada apagada? Se eu apagar todas as luzes da igreja agora, a gente vai ficar no escuro. A luz que vai iluminar aqui é a luz da rua, que não é suficiente para clarear tudo aqui. Ou seja, a luz do outro não é suficiente para clarear totalmente sua vida, para te ajudar, te sustentar. Até te ajuda a andar um
pouquinho. Se a gente falasse aqui, eu não vou falar porque vai apagar o microfone e tudo. Mas se eu falasse, apaga a luz aí, por favor. E apagasse toda a igreja agora, e a gente ficasse no escuro, a gente ainda conseguiria ver alguma coisa pela luz que está ali fora. Mas não é suficiente. Está entendendo, irmãos? Ou seja, você precisa estar na luz, ter também a luz. A luz do outro, que está fora, exterior, ela não te sustenta por muito tempo. Ela até te ajuda a não tropeçar, né? Não bater nas coisas. Mas tem uma hora que você vai precisar acender aqui de novo. Vocês conseguem entender essa alegoria, né? Mas é isso, então, a luz acesa, a gente consegue, irmãos, ver as coisas erradas quando a gente está com a presença de Deus. Vamos falando de luz para você entender o reino espiritual. Uma luz acesa, você vê a sujeira, você vê alguma coisa que caiu no chão, você vê se tem alguma coisa fora do lugar. Mas quando a luz está apagada, você já não enxerga mais nada. Assim é a nossa vida. Se a gente está com a chama acesa, nós conseguimos enxergar as nossas imperfeições. A gente consegue enxergar quando a gente erra, quando a gente está falhando, quando a gente está indo direto para o abismo e tem um buraco ali para destruir a gente. Nós conseguimos enxergar porque nós somos luz. Nós temos a luz, nós estamos com a lamparina acesa. Mas a partir do momento que essa luz vai apagando, vai diminuindo, você já não enxerga uma pedra na frente, você já não enxerga um buraco se ele tiver. Então você está entendendo? Há perigo, irmãos, quando a lamparina apaga. Há perigo para as loucas, para aquelas que não buscam, para aquelas que não reabastecem a presença de Deus na sua vida. Não adianta. O que eu quero que você entenda nessa noite, que o Senhor falou no meu coração você não se sustenta com uma palavra de um dia só. Olha aí. Você não se sustenta com um louvor de uma hora só. Você precisa se sustentar diariamente, irmão. Assim como de manhã você não acorda com fome, alguém aqui acorda sem fome? Todo mundo acorda com fome, né? Às vezes você acorda sem fome, irmão. Tem dia que eu falo, Senhor, hoje eu não quero comer. Mas na hora do almoço você está varado de fome. Porque o nosso corpo físico precisa de alimento. O nosso corpo espiritual também precisa de alimento. Você não pode pegar, só que, por exemplo, eu comi ali meu almoço hoje, agora eu só vou comer daqui a 5 dias. Eu não caí no chão duro. Não é isso? Vou falar para você assim, pessoal, você vai comer agora de noite e não vai mais comer durante 5 dias. Nada. Então vai falar, pastor, eu vou morrer, vou desmaiar, vou para o hospital. A gente não aguenta porque a nossa carne precisa de comida. Assim é o nosso espírito, irmãos. Nós precisamos nos alimentar. A comida que eu comer agora aqui com você, alimentar aqui espiritualmente, Mateus 25, daqui a 5 dias ela não me alimenta mais. Meu Deus! Está entendendo? Nós precisamos meditar de novo, ouvir de novo, orar de novo, cantar louvores de novo, porque o nosso espírito vai... Quer ver uma coisa, irmãos? Se você ouvir músicas que não são cristãs, chega daqui, se você ficar ouvindo músicas que não são cristãs 3, 4 dias, daqui a pouco você fica meio perturbado, irmão. A gente que é servo de Deus, amém? Amém, né, irmãos? É isso. É desse jeito. Mas se você ouve o louvor, ele acalma a sua alma, ele te aquieta, ele te responde. Hoje eu ouvi um louvor que respondeu algo no meu coração. Deus é assim, irmão. Ele usa tudo. Até com música. Então, a palavra diz aqui que depois, tendo elas ido comprar, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram para as bodas. Então as preparadas fizeram o quê? Elas entraram, elas estavam prontas. Elas estavam preparadas ali, irmãos. Mas, diz a palavra que quando as outras chegaram, versículo 11, dizendo, Senhor, abre a porta. Abre a porta. Jesus, ele respondeu e disse, em verdade vos digo que eu não conheço vocês. Olha aí. Que triste, irmãos. Andou na presença, estava no meio do povo, ouvia a palavra. E é tão interessante, né, que eu fico meditando assim, às vezes, lendo as coisas na Bíblia, eu falo, gente, eu fico associando uma coisa com a outra, né? Se você for pensar em Tomé, irmão, lá em João
capítulo 20. Vai falar de Tomé, versículo 25. Só para ler um versículo, só para você entender o que o Espírito Santo quer falar. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vi o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Ô irmão, Tomé foi escolhido. Quando Jesus escolheu os 12, ele chamou Tomé. Tomé andou com Jesus, ele estava no meio dos discípulos, ele viu os milagres. É interessante, irmãos. E sabe o que eu penso dessa palavra quando eu leio? Toda vez que eu leio essa palavra com Tomé, eu penso assim: não bastou ser escolhido. Não adiantou ver milagre. Não adiantou, irmãos, andar com Jesus. Não foi suficiente, entendeu? Não é que não adiantou. Não foi suficiente para a pessoa de Tomé ver os milagres, ser escolhido por Jesus. Você imagina, irmão, você é um escolhido de Deus. E não tem mais o que dizer sobre isso. Você vê milagre do Senhor constantemente. Na vida dos outros, na sua vida. Não é isso? A gente anda com Deus. Mas para Tomé não bastou nada disso, irmãos. Então não basta ir à igreja, ver milagre, conhecer. Não, irmão. Se a gente não tiver, na presença firme, constante ali, a gente não crê. Não adianta, irmãos. Porque Tomé, entenda aqui, por que você leu para Tomé? Porque o Senhor me lembrou na hora que eu estava lendo sobre esse capítulo. Se eu não vi o sinal nas suas mãos, não puser o dedo nos cravos, não puser a minha mão do lado, de maneira nenhuma eu vou crer. Era Tomé, irmão, era um discípulo. Ele fazia parte dos principais ali, dos escolhidos. Se você, dentro de você, não abastece, não acredita, não confia, está ouvindo a palavra, mas você duvida, está ouvindo a profecia, mas você, fica ali, nada, não acredito. Nada adianta, irmãos. Está entendendo? Alguém entendeu isso? Se você não crer, confiar, tiver ali como o Senhor quer, abastecendo, buscando, então andou com Deus. E Judas, irmãos, eu vou falar aqui com os discípulos todos. Judas também foi escolhido. Venha, Judas. Judas Iscariotes, vem. Ele foi escolhido, ele estava no meio, ele viu o milagre. Não foi isso, irmão? Eu estou falando bobeira. Ele estava lá, mas ele não entendeu. Ele não se alimentou o suficiente. Ele estava no meio, mas ele era disperso. Ele estava no meio, mas os interesses dele eram outros. A palavra deixa isso muito claro. Ele via os milagres, mas ele estava sempre pensando no dinheiro, irmãos. Tomé via os milagres, mas ele estava sempre tentando descobrir um motivo ali. Ai, meu, por que aconteceu, Eu fico imaginando Tomé, irmão. Ele só cria se ele visse assim. Eu preciso ver aqui, ó. Porque se eu ver um negócio escondidinho aqui, eu não vou acreditar. Não adianta, irmão, andar no meio e não ter intensidade com Jesus. Vai ser tudo em vão no dia que ele voltar. É duro, mas é isso. Difícil, irmão. A palavra, eu estou encerrando, diz aqui que em verdade vos digo que eu não vos conheço. Você imagina, irmão, você está na igreja, você andar com a sua Bíblia lá debaixo do braço. Não é suficiente, tá? Ela não pode estar debaixo do seu braço, ela tem que estar no seu coração. Estou lá, vou para o culto, eu sou daquele que vai na multidão, mas naquele grande dia Jesus falar, eu não te conheço, irmão, é uma tragédia, é terrível. E aí Jesus fala, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós precisamos vigiar, irmãos. Nós precisamos, estar constantes na presença do Senhor. Ser como as prudentes. Pessoa que busca, pessoa que ora. Pessoa que, se alguém chegar perto de você, você acende. A luz não diminui quando alguém chega perto de você, não. Porque você tem luz para você e para o outro, irmão. Você tem presença para você e para entregar de Deus. Está entendendo? É assim que a gente precisa ser. Porque é isso que Deus espera de nós. Jesus
A multidão andava atrás de Jesus, mas ele tinha para todo mundo, irmão. Ele não despedia as pessoas de mãos vazias. Ele tinha para entregar milagre, cura, libertação para quem estivesse perto dele. E olha que Jesus, rapidinho, que o Espírito Santo trouxe a minha memória. Jesus sendo Deus, ele estava sempre aonde? No monte. Ele era Deus, irmão. 100% homem, 100% Deus. Ele não precisava, teoricamente, ir para o monte orar. Mas ele estava sempre orando no monte, irmão. Sempre orando. Ele mandava os discípulos, vai lá que eu vou orar. Ele ia orar. Irmão, já era Jesus. Estava sempre orando, se conectando, se fortalecendo, porque ele estava na terra passando as coisas que os homens passavam. Então, quem somos nós para não buscar? Quem isso que a gente acha que é para não se conectar como deve com Deus? Pode ler a Bíblia, irmão. Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos. Você sempre vai ver Jesus orando, buscando, no monte. Ele ficou. Quando ele estava para ser crucificado, irmãos, antes, de eles pegarem ele, o que ele fez? Pegou Pedro, Tiago e João e foi para o Monte das Oliveiras orar. Porque ele estava para passar por uma situação difícil ali, irmão, que ele sabia o que vinha pela frente. Ele foi orar. E ele fala com os discípulos, orai comigo, vigiai comigo. E os discípulos fizeram o quê? Dormiram. E Jesus 3 vezes volta lá neles e fala, vocês não podem vigiar 1 hora comigo? Não é isso? Ou seja, busca o Senhor, irmão, enquanto você pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto. Essa é a palavra para a sua vida. Jesus tem uma obra, um propósito para nós. E Ele não abre mão de nós. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Não adianta. Não dá mais para ficar disperso. Os dias são maus. O tempo está próximo. As coisas estão cada dia piores. E a gente precisa se conectar, irmão. Então você que, irmão, está orando, ore. Você que está orando, ore mais. Você que não lê a Bíblia, comece a ler de novo. Você que já lê, leia mais. Você que nunca mais na sua vida fez um jejum, jejue e consagre. Você que está jejuando, jejue mais. A palavra diz isso. O Senhor falou lá em Apocalipse, aquele que é santo, santifique-se mais, não é isso? E o que é sujo, se suje mais. Então busca o Senhor, irmão. Porque as prudentes entraram no reino, as loucas ficaram de fora. Não vai sustentar a sua vida, nem a minha, viu? A gente só está dentro de uma igreja. A gente só ouvir na televisão ou no Instagram ali, no Facebook, na internet, no YouTube, uma pregação. Isso não sustenta a sua vida por muito tempo. Te ajuda? Ajuda. Te fortalece? Te fortalece, irmãos. Mas ela não sustenta. Você precisa estar constantemente ouvindo, meditando, guardando, praticando a palavra de Deus. Essa é a mensagem dessa noite. Vamos orar. Eu quero que você peça aí para, Senhor, quem não está buscando, está fraco, está desanimado, você vai pedir, Senhor, me fortalece, me ajuda. Me ajuda a buscar, me ajuda a orar, me dá uma palavra, fala comigo, me ajuda a voltar ali para o prumo. Você que está, assim, desanimado, não tem buscado. Me ajuda, Senhor, a buscar ali o azeite para eu reacender essa candeia, essa lamparina. E você que está buscando, você vai pedir a Deus, Senhor, que eu continue sempre assim, meu Senhor. Não deixa ficar desanimado, não deixa essa chama apagar, porque a chama tem que arder no nosso altar. E Amém. Nunca mais se apagar, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós oramos nessa hora, Pai, mediante aquilo que foi ministrado. Meu Deus, só o Senhor conhece cada coração, o Senhor sonda a nossa vida, o Senhor sabe, meu Deus, aquilo que passa dentro de nós, o Senhor sabe as dispersões, as preocupações, meu Pai, Tu sabes todas as coisas, mas nessa noite, Deus, eu quero Te pedir especialmente, Senhor, por essas vidas que estão aqui, para que o Senhor possa, Deus, dar uma força, um ânimo, Senhor, para voltar a orar, voltar a buscar.
ler, meditar, Senhor, jejuar, consagrar, aqueles que estão me ouvindo também na rede social. Pai, que o Senhor possa, Deus, derramar uma porção nova nessa noite, meu Senhor, porque o Senhor faz isso, eu sei que o Senhor faz, Pai. Meu Deus, que essas pessoas possam voltar, meu Deus, ao primeiro amor, voltar a ter experiências profundas contigo, voltar, meu Senhor, a ter desejo de te buscar, meu Senhor. Ah, Deus amado, Deus querido, tira todo o desânimo, toda a fraqueza, toda a frustração de cada vida que está aqui, Senhor. É o que nós oramos nessa hora, Pai. Nós te agradecemos. Joga por terra todo inimigo, todo levante, tudo aquilo, Senhor, que vem para parar, para desanimar. Em nome de Jesus, aqueles que estão buscando, ajuda a buscar mais, Senhor, a se fortificar mais na graça que é no Senhor Jesus. E assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmão. Que a gente possa, ter sempre essa